Você já ouviu falar sobre educação respeitosa? O termo define como sendo uma relação existente entre um adulto e uma criança, onde ambos têm o valor igual. E o encontro aqui em Joinville vai debater sobre este tema, tudo de graça. Com a gente está a mentora parental e educadora emocional, a Misnara Prissotti, que nos atende a partir de agora de forma remota aqui no Jornal da Manhã. Misnara, muito bom dia, sempre um prazer conversar com você, tudo bem? Bem-vinda! Bom dia, obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Misnara, até para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de conversar com você para que você explicasse um pouquinho para a gente o que é essa educação respeitosa. Claro, é um conceito já bem antigo, existe há mais de 100 anos, mas algumas pessoas ainda desconhecem, né? O que é educação respeitosa, disciplina positiva. Então, tem vários termos, né, que englobam a educação respeitosa, que nada mais é a gente respeitar e tratar a criança da mesma maneira que a gente gostaria de ser tratado. Então, é o educar com base no respeito, no diálogo, na confiança, métodos não punitivos e no vínculo, no apego seguro. Através do vínculo com essa criança, a gente consegue ter um educar muito mais respeitoso. Nós, né, a maioria de nós teve um educar mais autoritário. Então, a educação respeitosa, ela vem como um equilíbrio entre o autoritarismo, que é aquele educar com punições, castigos, ameaça, mas também um equilíbrio da permissividade, que é deixar a criança fazer o que quer, né? Então, é um equilíbrio, a gente educa com firmeza, mas também com gentileza. Ô Misnara, de tudo que você citou para nós aqui no Jornal da Manhã, na tua opinião, né, na tua experiência, qual é o principal ponto de conflito que mostra essa falta de educação respeitosa? Então, o que mais acaba impactando e refletindo é o educar que a gente recebeu. Então, dificulta a gente dar o que a gente não recebeu. Então, ao mesmo tempo que a gente conhece a educação respeitosa, a gente fala, não, eu quero educar meu filho sem essas punições, esses castigos. Na prática, a educação que a gente recebeu, né? Tudo que aconteceu lá na infância acaba refletindo de forma inconsciente. Então, tem que ter o olhar para o adulto, não é sobre ter esse conhecimento, praticar ferramentas, é o processo de autoeducação dessa mãe, desse pai, para que tudo que aconteceu lá na infância também não impacte no educar com a criança. Certo. Ô Misnara, e na questão, né, qual é o impacto das redes sociais nesse contexto de educação respeitosa? A gente tem aí um boom, né, das redes sociais, não só das redes sociais, mas a mídia digital como um todo, né? Então, jogos, videogame, e como que isso acaba impactando? Eu falo muito da educação respeitosa somada com a neurociência, que é o embasamento que eu uso. Então, tudo que eu falo tem embasamento científico, não é na base do achismo, sabe? Então, tem a neurociência comprovando, né? E quando a gente fala da exposição de telas, redes sociais, entra em duas vertentes. O impacto no desenvolvimento da criança cerebral, né? Então, o excesso de telas, ele vai impactar na aprendizagem, nas habilidades socioemocionais, física, cognitivas, motoras, impacta em vários aspectos. E também, do outro lado, a exposição, né? A gente expor a criança e aí abre portas aí também para o abuso, entre outros, né? Eu gosto até de dizer que, por exemplo, a gente jamais deixaria o nosso filho numa avenida, vamos por São Paulo, uma avenida super movimentada com vários estranhos, mas às vezes a gente deixa o nosso filho, então a gente deixa ele mais vulnerável também, né? E os prejuízos em relação da superexposição, que eu digo, desde jogos online, YouTube, desenho, filmes, esse impacto que acaba refletindo até dentro da escola, sabe? Porque essa criança, ela fica ali em estado de alerta, recebe muito aquele hormônio cortisol, que é o que libera ali, a dopamina também, e isso vai impactar como um todo e principalmente também no comportamento da criança, sabe? A criança com comportamentos desafiadores, excesso de telas também impacta. Ô Bisnara, até para aquelas pessoas que nesse momento estão nos acompanhando aqui, né, os pais de família, enfim, que estão aqui acompanhando essa edição do Jornal da Manhã e te ouvindo, e
por um acaso, de repente, até é a primeira vez que está ouvindo, né, esse termo. Eu queria que voltasse um pouquinho mais atrás para a gente falar um pouquinho sobre essas técnicas que nós podemos destacar justamente na prática, essa comunicação respeitosa. Sim, muitas pessoas falam, ok, entendi na teoria, porque na teoria tudo é lindo, né? Olha que legal, mas na prática, que acaba tendo algumas dificuldades. Por quê? Porque a gente aprendeu, né, de um conceito muito que criança não tem que querer, né? Criança tem que obedecer. Então, eu falei, você tem que obedecer. E a educação respeitosa não, a criança ela tem voz. Ela tem escolhas, mas a gente vai dar uma margem de segurança para ela. Então, ela vai caminhar nessa margem. Então, nós seremos. Então, a gente vai conduzir essa criança, mas sim, ela terá voz, ela terá escolha. Então, é um senso de pertencimento no núcleo familiar. Então, o primeiro choque em relação à educação que a gente recebeu é sobre isso, né? Quando a gente manda e o nosso filho não obedece. Na verdade, quando a gente espera uma criança obediente, se a gente parar e refletir, né? Ok, o meu filho não me obedece, ele tem que me obedecer, não tem que querer. Isso vai impactar também lá na frente. Um adulto que vai ter dificuldade de, por exemplo, impor sua opinião, né? De impor limites. Por quê? Porque ele aprendeu só a obedecer na infância. Então, eu gosto até de dizer que a desobediência, quando a criança questiona, quer falar por quê, não quero, na verdade é a determinação lá na frente, né? Então, desmistificar essa questão do tipo, a criança tem que obedecer, abre portas para a gente começar a praticar, né? E aí começa muito sobre a gente ter uma relação de vínculo e apego seguro com essa criança, porque genuinamente ela será colaborativa. Então, muitas famílias falam, nossa, mas o meu filho não me obedece, meu filho não quer tomar banho, não colabora, não faz isso, não faz aquilo. E aí eu sempre pergunto, mas como que tá a sua relação com essa criança, sua relação de vínculo, de qualidade? Você tem tempo de qualidade? Porque a criança ela não tem maturidade para falar, mamãe, eu estou precisando de atenção. Então, ela vai comunicar através dos comportamentos desafiadores. Então, quando a criança está se comportando de forma negativa, ela está tentando dizer algo, só que com a maturidade que ela tem, uma criança de 3, 4, 5 anos, ela vai se comportar assim, mas para falar, mamãe, eu estou precisando de alguma coisa. Pode ser tempo de qualidade, pode ser uma necessidade fisiológica. Eu sempre falo, uma criança quando está com sono, com fome, cansada, menino, ele vai ter birra, vai ter explosão emocional, porque ela não sabe lidar com aquilo, né? Então isso vai impactar no comportamento dela. Ô Visnara, um dos termos que a gente mais escuta neste momento é a questão da inteligência emocional, né? E você bem mesmo disse a questão da explosão emocional. Como é que a inteligência emocional influencia na prática de uma relação respeitosa? Então, o conceito que eu gosto sempre de dizer quais são as habilidades que a gente espera que o nosso filho tenha lá no futuro. Se a gente parar para pensar, com certeza, nossa, eu quero que o meu filho tenha, né, essa habilidade tão conhecida, tão famosa e tão exigida até mesmo no campo profissional, né, as empresas, enfim. E aí, como que eu vou desenvolver isso? E aí, você citou a explosão emocional. A explosão emocional, por exemplo, é uma oportunidade para a gente desenvolver a inteligência emocional. Porque o que é a inteligência emocional, né? É a gente saber ali lidar com essas emoções que começa na birra. Né? Então, por exemplo, entre outros contextos ali, a inteligência emocional. Mas, por exemplo, quando a criança está numa explosão emocional, o que a gente aprendeu? Que para de chorar. Eu vou dar um motivo para você chorar. Engole esse choro. Isso que a gente recebeu, a maioria de nós, e aprendeu na infância. Só que, a partir do momento que a gente valida o sentimento dessa criança, a gente fala, querido, eu entendi, você tá com muita raiva. A gente vai nomear a emoção que essa criança tá sentindo. A gente vai dizer para ela, eu entendi que você tá com raiva, mas opa, bater não é uma opção. A gente está ensinando também o gerenciamento das emoções. Então, é uma oportunidade para a gente desenvolver essa habilidade tão esperada, né? Porque a gente precisa começar a desenvolver na infância. Não tem como a gente esperar um adulto confiante, determinado, com inteligência emocional, independente, se a gente não começar a desenvolver na infância. A infância é a base, e esse adulto vai caminhar sempre, né? A infância, na verdade, ela nunca morre, né? Todos nós temos uma criança interior aqui, escondidinha, que na maioria das vezes ela
surge novamente quando a gente tem filhos, na nossa profissão, quando a gente lida com criança, porque acaba refletindo ali, impacta a nossa criança interior com essa criança que a gente está lidando. Então é muito importante a gente começar a desenvolver essas habilidades que a gente espera lá na frente, na infância, né? Igual a confiança, autoestima também, né? Quando a gente fala, eu sei, você é capaz, você consegue, autonomia também, desenvolver aqui na infância através de pequenas coisas para a gente esperar essas habilidades lá na frente. Isnara, para a gente finalizar o nosso bate-papo, está programado para essa semana aqui em Joinville um evento, né, sobre comportamento infantil. Queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Claro, esse evento, essa ação, ela é da campanha Maio Furta Cor. É uma campanha sobre saúde mental materna. É uma campanha que existe aí no Brasil e tem como foco, objetivo, sensibilizar a população para a causa da saúde mental materna. Então, ter esse olhar, né, para a saúde mental. E aí teremos várias ações no mês de maio, que é o mês das mães, né? Todas essas ações serão gratuitas, inclusive esse workshop, que será sobre comportamento infantil e o cérebro da criança. Então, eu vou falar muito sobre o comportamento infantil com o olhar da neurociência, né? Como que funciona o cérebro da criança? Por exemplo, a birra, a explosão emocional, né? Ela é, na verdade, um processo neurológico por falta de maturidade cerebral. A criança ela não tem maturidade para lidar com aquela emoção, então ela vai gritar, ela vai se jogar no chão, ela vai tentar bater, vai tentar jogar os brinquedos no chão, tudo, né? E é por uma questão de maturidade cerebral. E quando a gente começa a entender um pouquinho do cérebro infantil em relação do comportamento infantil, isso começa a fazer todo sentido, isso ajuda também no nosso educar, na nossa regulação emocional, né? Porque a gente aprendeu que a explosão emocional, por exemplo, é para provocar, para manipular, ó, isso aí, ó, tá para chamar atenção, né? Ignora, senão daqui a pouco vai dar na sua cara, a gente ouve isso. Mas, na verdade, a explosão emocional é um pedido de ajuda. Aquela criança não soube lidar com aquela intensa frustração e ela precisa ali de um adulto, de um suporte emocional, né? Então, quando a gente começa a entender o cérebro infantil, a gente começa a desmistificar isso, esse conceito que a gente recebeu há muitos anos desse ciclo da educação tradicional. Então, esse evento será no dia 2 de maio, ainda temos vagas disponíveis, às 14h30, lá no SESI Joinville. Então, temos vagas aí, o evento é gratuito, precisa só se inscrever. Então, pode se inscrever diretamente pelo meu perfil, que é @missnara, mentora parental, lá tem todas as informações, e garantir a sua vaga lá. E tem também toda a programação das outras ações também, todas voltadas aí para a maternidade, para o educar. Então, uma oportunidade aí para todo mundo saber mais e aprender também. Isnara Brissotti, nosso muito obrigado, é sempre um prazer tê-la conosco aqui na Jovem Pan. Sorte e sucesso para você no evento, viu? Muito obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade. Eu fico muito feliz em ter a oportunidade, né, de disseminar sobre a educação respeitosa para que mais pessoas conheçam. Muito obrigada, viu?